Programa Um Novo Olhar. Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Um Novo Olhar. E hoje eu estou aqui com elas, Michele Rossetto e Carolina Custóias. E hoje o tema está bem interessante, o tema é os benefícios do movimento corporal terapêutico. Sobre o que será que a gente vai falar hoje? É um tema bem diferente e recebendo elas, as queridas Michele Rossetto. Oi, Michele. Olá, boa tarde, Ale, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, boa tarde à nossa convidada de hoje, Carolina. Sempre um prazer fazer esse programa com vocês. Vamos nessa, Ale, o tema hoje é super bacana, hein? Que bacana. E a gente, falando aqui com as profissionais do Instituto Evoluir, eu sou a Alexandra Grassini, e nós vamos começar aqui com a Carolina. Carolina, afinal, o que é o movimento corporal terapêutico? Esse termo é um termo novo para mim, né? Eu também estou aprendendo com você aqui no Instituto. Conta um pouco para a gente, se apresenta e conta um pouco para a gente do que se trata esse tema tão interessante. Obrigada, Lê. Obrigada a mim também. Boa tarde, boa noite para os ouvintes. Um prazer estar aqui e um prazer ainda maior poder falar sobre o que é o movimento corporal terapêutico. Eu sou a Carolina Custóias, eu sou psicóloga clínica, também pesquisadora do corpo e facilitadora de dança-terapia, mas que é o que a gente está chamando aqui de movimento corporal terapêutico, e tem uma razão também da gente não estar chamando de dança-terapia, né, mas sim movimento corporal terapêutico. Então, Ale, você perguntou o que é o movimento corporal terapêutico, certo? E o movimento corporal terapêutico é uma proposta fundamentada a partir dos conceitos da dança-terapia, que através de movimentos livres, criativos, através de um lúdico, a gente vai estar despertando o indivíduo para sensações do seu próprio corpo, né? Contribuindo para que ele possa despertar para um relaxamento, para um alongamento maior, para uma expressão criativa de si mesmo e do próprio corpo, através de diversos recursos corporais e visuais, incluindo a própria dança, tá? Então a gente vai estar usando conceitos da dança-terapia, da dança de salão, conceitos também da psicologia. Isso é um pouco do que é o movimento corporal terapêutico. Eu gosto muito de dizer, Ale, que para a pessoa entender, ela precisa viver, ela precisa experienciar, porque o movimento corporal terapêutico, ele só faz sentido quando você sente, né? Que eu acho que é isso que vale a pena a gente mencionar, Ale, que nós vamos ter uma experiência para quem está aí nos ouvindo, né? De repente participar, se desejar, no dia 11 de março, no Instituto Evoluir. Muito bacana, Carol. Nossa, eu vou contar para vocês que eu já experienciei, a Michele também. Nós tivemos aqui uma manhã com os profissionais do Instituto, que a Carolina nos trouxe essa metodologia muito interessante. E, Michele, né, nós já participamos juntas dessa experiência. Diga para a gente, qual que é a importância da gente se conscientizar do nosso corpo no dia a dia, trazendo presença. Eu acho que interessante que já há tantos anos que eu estou aqui no Instituto, às vezes parece que a pessoa fala do corpo ao meu corpo. Parece que o corpo é algo separado da pessoa, né? E, na verdade, o que a gente traz bastante aqui no Instituto é essa conscientização de que somos uno, né? Então, mental, físico, emocional, espiritual, todas essas dimensões nos compõem. Falando dessas dimensões, é importante a gente se conscientizar, né, dessa dimensão unificada no nosso dia a dia? Com certeza, Lé, assim como você estava trazendo, né? Muitas vezes a gente esquece que a gente tem um corpo, e isso quase que um movimento automático. A gente fala do corpo como se fosse uma terceira pessoa, né? Eu, né, uma segunda pessoa, ele, né, o corpo, enfim, a gente tem muitas vezes, intimidade com o nosso corpo. Então, a importância da gente se conscientizar é integrar
esse todo, entender que nós somos o nosso corpo é a nossa casa, é a casa que nos possibilita estar aqui nessa experiência. Então, as atividades como, por exemplo, né, a facilitação do movimento corporal terapêutico nos traz esse despertar, essa conexão, de que a gente tem uma respiração, de que o nosso corpo ele dá sinais, que são sinais que muitas vezes a gente esquece no dia a dia, principalmente porque a gente fica muito no mental, né? E a gente perde um pouco dessas sensações mais corporais, mais perceptivas. Então, a importância da consciência do corpo é justamente para a gente ter uma saúde maior, uma presença, uma consciência maior. E a gente sabe que no dia a dia a gente esquece, quase que vira uma questão automática, né? A gente viver no dia a dia e esquecer que esse corpo é o corpo que nos habita e ele merece toda a atenção, né? A gente precisa honrar esse corpo, se alimentando bem, prestando atenção no que ele precisa. Quantas vezes, Ale, a gente passa dias onde nós estamos verdadeiramente desgastados e a gente não percebe que o que a gente precisa é de descanso, que a gente não ouviu o corpo falando, a gente não percebeu os sinais dele pedindo, às vezes, água, alimentação, descanso, né, dormir. Então, a importância é justamente ter uma saúde integral e maior, uma consciência maior de vida. E com certeza, talvez a mim possa complementar um pouco na visão dela, você mesma, vocês que trabalham com desenvolvimento humano. Tem um detalhe importante, olha, que me ocorreu agora, eu sou psicóloga, né, enfim, cada uma de nós trabalhamos com pedaços de desenvolvimento humano, mas na maioria das vezes eu, como psicóloga clínica, eu não estou trabalhando com o corpo diretamente, eu estou trabalhando com o cognitivo, eu estou trabalhando com o mental. Então, a importância da gente fazer atividades paralelas, né, específicas para o corpo, é para trazer esse complemento, porque muitas vezes a gente está num processo de desenvolvimento e pensa, não, mas eu já estou me desenvolvendo, mas às vezes nesse desenvolvimento eu também estou esquecendo de uma parte fundamental que é o meu corpo, né? Eu acredito que o evoluir com a sua visão integral, ele nos ajuda muito a entender que o corpo ele faz parte desse desenvolvimento, mas né, muitas vezes a gente esquece da importância de estar atento dessa conexão do nosso corpo, enfim. Nossa, nem fale, né? Eu estou pensando aqui, né, nos diversos ciclos da vida, o quanto que essa conscientização é importante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar vários anos dentro de instituição escolar, então a gente vai vendo, né, a necessidade que as crianças têm de se movimentar, e conforme a vida vai passando, a gente vai, de alguma forma, né, se movimentando menos, né? Então, o quanto que é importante, né, nos diversos ciclos, porque na infância, na adolescência, é um autoconhecimento corporal e depois, conforme a gente vai avançando aí nos ciclos da vida, o quanto que se torna importante, né, a gente olhar para o nosso físico para continuar ativo, trabalhando, vivendo na sociedade, né? E agora, Michele, vou te chamar. Gostaria de saber, para você também, né, que trabalha com massagens, trabalha com comunicação, o quanto que é importante, na sua visão, olhar para essa dimensão, para ter conscientização na nossa vida, no nosso dia a dia, nessa questão do corpo. Sim, Ale, eu admito para você que quando a Carol chegou com essa proposta, eu falei, ai, que delícia, né? Chegar com essa proposta no Instituto Evoluir para trazer dança, trazer movimento e atrelado aí as terapias, como a gente sempre fala aqui, o Instituto ele trabalha com essa visão integral. E desde que eu comecei a trabalhar no Instituto, comecei a trabalhar em 2018, né, fiz essa transição de carreira, trabalhava em agências de publicidade que tinha zero contato com o corpo. Era tão interessante porque eu trabalhava em agência e quando falavam para mim, vai fazer uma yoga, eu falava, imagina que eu vou conseguir fazer yoga. Não tinha conexão com o corpo, era muito mental, era só mental. E aí, quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu fui, né, me especializar na área de terapias naturais, aí comecei a fazer curso de massoterapia, eu comecei a ter contato, de fato, com essa parte do corpo. E a diferença que faz, assim, é impressionante, porque é outra consciência que você tem, né? A partir do momento, o corpo, ele fala muito, né? A Carol
já trouxe aqui essas informações, mas o corpo ele fala com a gente o tempo todo, e a primeira informação que chega vem do corpo. Então, quando você começa a prestar mais atenção nos movimentos do seu corpo, o que está acontecendo com você, e ter essa consciência muda tudo. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante quando eu fiz essa transição de carreira e me conectei mais com o meu corpo. E aí eu fui fazer o curso de massoterapia, então entender mesmo quanto o toque ele é importante. Às vezes eu tô fazendo lá uma drenagem linfática, né, que parece, é sim, uma drenagem simples. Não, mas você está pegando no corpo da pessoa, e o nosso corpo é o nosso templo, né? E ali está registrado um monte de informações. Então, quantas vezes, fazendo uma drenagem, a pessoa começa a chorar, vem uma emoção. Por quê? Você tocou em algum ponto ali que ficou registrado uma memória e algo aconteceu. Então, essa conexão com o corpo o tempo inteiro, ela é super importante. E aí eu tivemos, né, a Lê também tivemos a oportunidade de participar. A Carol ofertou para nós, né, uma experiência do trabalho dela, e foi super gostoso, porque é isso, né? É você sentir a leveza, você sentir essa conexão com o corpo, perceber o seu pé tocando no chão, perceber. Eu lembro que tinha movimentos que a Carol fazia, né, da gente tocando, assim, gente, e você perceber essas sutilezas faz toda a diferença. Então, o Instituto, como trabalha dentro dessa visão integral, a gente sabe que tudo é importante, então essa dimensão, trabalhar o seu corpo físico, trabalhar o mental, trabalhar o lado também que a gente fala, né, da espiritualidade, da nossa conexão com o nosso propósito maior, tudo isso integrado, e sem o corpo a gente não faz nada disso. Então é tão importante essa conexão e a experiência, e cada vez mais que a gente possa, né, encontrar formas, e acho que a gente pode trazer também dicas do quanto a gente pode se conectar cada vez mais com o nosso corpo, com essa consciência corporal. Então, eu estou super feliz da Carol estar aqui também trazendo esse trabalho para o Instituto Evoluir, porque agrega muito e faz todo sentido. Então, recomendo. Quem puder conhecer, participar da vivência que vai ter, né? Agora, dia 11 de março, já vai ter uma vivência com a Carol, então vale muito a pena. Ale. Bacana, né, escutar vocês, e eu tô pensando aqui também, né, Carol, que a história como você desenvolve esse trabalho é muito bonita, né, porque você está falando, na verdade, né, de um trabalho diferenciado, né, que é diferente, por exemplo, da pessoa ir fazer uma aula de jazz, ou uma aula de balé, que tem toda a metodologia, os passos corretos, ou qualquer outro ritmo de dança, né? Então, a gente conhece vários ritmos, né, de dança, porém, quando você vai fazendo uma aula de dança, tem todo um sistema, tem uma organização, os movimentos, né? Alguns anos atrás, eu fiz algumas aulas de jazz, então tem os passos, né? Tem os passos, como você dá, como você faz. E aqui a tua proposta é movimento corporal terapêutico, né? E como que você vê essa diferença entre a dança, né? Entre uma aula de dança tradicional e esse movimento corporal terapêutico, né? Esse trabalho que parece que é diferente, né? Ou é igual? Sim, é diferente, Ale. Obrigada pela pergunta, porque é importante a gente comentar que nas vivências de movimento corporal terapêutico, vamos ter os movimentos, vamos ter a dança, né? A dança, ela vai estar ancorando o nosso trabalho, mas é uma dança completamente diferente da dança tradicional, da dança de salão, dança contemporânea, do balé, e há muitas diferenças. Dentre elas é que não tem uma regra, não tem um certo ou errado, né? O movimento corporal terapêutico é, na verdade, um trabalho para a descoberta do teu movimento interno. Qual é o movimento que o seu corpo quer expressar, sem ter uma correção, né, da posição, não tem a posição certa da mão, não tem a posição certa do pé. Então, a gente acaba sendo um trabalho libertador justamente porque ali a gente quer
é totalmente fora de regras, não há regras. Muitas vezes eu vou fazer convites, né? Olha, eu convido para esse movimento, mas ainda assim nunca haverá uma correção de qual é o movimento certo ou errado, porque eu particularmente acredito, né, que cada um dos nossos corpos conta uma história, e a gente precisa respeitar aquele movimento autêntico que está saindo. Então, uma das diferenças é essa liberdade total, Ale, da sua expressão. Muitas vezes vou ter um convite, né, de um movimento baseado numa atividade com um objetivo específico, mas ainda assim é o seu corpo que vai expressar, é através da sua criatividade que você vai estar colocando isso, né, e a gente procura sempre em cada uma das nossas vivências deixar muito claro que nós não estamos ali para julgar, né, o movimento do outro, a expressão do outro, a gente quer se libertar de todos esses julgamentos que vêm muitas vezes de nós mesmos e do outro, né, para que a gente possa ser livres ali através da expressão artística e lúdica, que é proposta através das vivências de movimento corporal terapêutico. Então é bem diferente nesse sentido, né, essas danças mais tradicionais, elas têm uma regra, ela tem um método, existe um certo, existe um errado, e a gente vai numa direção totalmente contrária nesse aspecto. Obrigada, Carol, por trazer essa diferença. Eu acho sensacional. E, olhando para Michele, vamos dizer que eu estou aqui, eu não sei nada, consciência corporal zero, não sei por onde começar, né? O que eu faço, por onde que eu começo? Como que a gente pode começar, Michele, a trabalhar essa autoconscientização corporal, né? A entender que o que eu penso, o que eu sinto, né, interfere sim no meu corpo, né? Então que eu sou esse ser único, né? Então às vezes chega gente para mim que está realizando uma jornada de coaching ou nos encontros que eu e a Michele a gente faz de comunicação não violenta, as pessoas às vezes falam: nossa, mas aconteceu aquela situação comigo, né? Eu tive uma taquicardia, ou minha perna travou, doeu minha coluna. Então, como é que a gente pode, Michele, entender essa correlação e começar, né, esse processo de autoconscientização? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar? Muito boa essa pergunta, Lê. A gente já traz algumas dicas práticas, né? Eu lembro que quando eu fiz um curso bem básico de bioenergética, e a bioenergética, ela trabalha a energia do seu corpo e traz essa consciência corporal, né? E na primeira aula, o que a professora falou? Ela falou: gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é sentir os nossos pés. É uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença. Ela fez todo mundo ficar em pé. Então agora, né, se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você quiser já começar a praticar a sua consciência corporal, fique em pé e sinta os seus pés no chão. Simples, assim, mas assim, sentir de verdade, né? Sentir o seu peso, sentir os pés no chão, apoiar os pés, perceber o seu ponto de equilíbrio, né? Qual que é o seu eixo, encontrar o seu eixo, aonde você alinha a sua coluna, como é que a sua coluna fica reta. Parece uma coisa tão boba, mas fez uma diferença enorme e isso gravou, assim, ficou na minha memória essa aula que eu tive da bioenergética, porque começou por aí. E aí eu fiz, né, esse teste. Aí ela fez a gente começar a caminhar, então você dá pequenos passos. Eu lembro que na vivência que a Carol deu, ela também fazia, né, essa oferta, né, esse convite para a gente ir caminhando e sentindo mesmo. Então o pé, uma pisada, outra pisada, você sentindo os dedos dos pés. Olha só quanta coisa acontece quando você traz consciência para o movimento, né? Então, esse processo básico, sentir os pés no chão. Depois, outra coisa, você ter contato mesmo, sentir as suas extremidades, friccionar uma mão na outra, né? Sentir o calor, a energia das mãos. Então, em alguns momentos, às vezes, quando eu faço bastante isso, assim, esses exercícios, além de trazer essa consciência para o corpo. Quando eu percebo que eu estou ficando mais ansiosa, aí eu já observo a minha respiração, né? Quando você tem mais consciência corporal, você percebe que você está ficando ansiosa pela sua respiração, a respiração fica mais curtinha, aí eu falo: opa, tá vindo ansiedade. Aí eu já
Pés no chão, flexiono as mãos, respiração profunda, e aí você vai trazendo essa conexão com o corpo e vai diminuindo a ansiedade, você vai trazendo essa consciência para o seu corpo. Então, a gente pode começar, né, dessa forma. Eu sempre recomendo, assim, pés no chão, friccionar extremidades, né, sentir as extremidades, o toque. Você pode fazer uma automassagem no seu corpo, né? Às vezes, trazer um pouquinho, você fala assim, nossa, meu ombro aqui, de repente você percebe que você tinha uma dor diferente. E é esse contato que a gente não tem com o nosso corpo, né? E foi legal você trazer essa pergunta, porque aí a gente tem muitas coisas aqui para trazer também de dicas, a Carol também pode nos auxiliar nisso, Ale, mas eu gosto muito dessas práticas corporais. E a yoga também me ajudou muito a trazer, né, consciência corporal. Yoga é uma prática que a gente sempre recomenda também, tem no Instituto Evoluir, com a Cris, né, então também vale a pena conhecer essas práticas corporais, Ale. Nossa, eu estou encantada com esse tema de hoje, porque eu gosto muito de dança, eu amo dança, né? E eu estou entendendo que aqui é uma proposta diferenciada para a gente ter uma conscientização dos nossos movimentos, dos sentimentos e dos pensamentos. E é interessante a Michelle ter falado agora da questão da respiração, porque até no filme Avatar 2, que eu fui assistir recentemente, né, no Reino das Águas, tem uma personagem que ela vai ensinando o outro a respirar, e ela vai falando assim, se acalma, respira. Então, né, a gente vê o quanto que hoje, no cinema, né, em várias redes, está se falando dessa questão da autoconscientização corporal de várias formas diferentes. E eu quero reforçar a parceria que temos com a FEAL e lembrar que sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem 15% de descontos em todos os serviços do Instituto Evoluir. Olha só, em todos os serviços. Ajude a manter a programação que auxilia você e a tanta gente no ar. Afinal de contas, gente, foi assim que eu cheguei aqui, né? No Instituto, sendo ouvinte da Rádio Boa Nova. E você pode sim colaborar espontaneamente pelo Pix 11 97 261 0272, de maneira segura e tranquila. Se preferir, pode também entrar no site feal.colabore.org e lá obter todas as informações para se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Aproveita, já entra lá agora. E olhando aqui, né, falando ainda desse tema, Carol, me diz uma coisa, a pessoa quando ela está fazendo um processo psicoterapêutico, uma terapia, que ela está com uma questão, né, sendo tratada em terapia, esses movimentos de conscientização corporal podem auxiliar também? É interessante a pessoa também buscar, quando ela está fazendo terapia, fazer junto? Como é que isso funciona na tua visão? Uhum. Com certeza, Lê, uma pergunta bastante importante, mas na minha opinião, e de forma comprovada, o movimento corporal terapêutico, que é fundamentado na dança terapia, ele serve como um complemento. Como nós estávamos falando, é muito comum que a pessoa que está em desenvolvimento, né, em algum aspecto ali, um acompanhamento psicológico, até mesmo psiquiátrico, muitas vezes ela não vai estar focando no corpo, né? Ela vai estar focando em outros aspectos mais mentais, mais cognitivos. Então, o movimento corporal terapêutico, ele vem como um complemento, e muitas vezes o participante, ele pode até ter alguns insights, algumas descobertas, que ele pode estar trazendo também para o processo dele psicoterapêutico, já que o objetivo nosso do movimento corporal terapêutico não é necessariamente com a fala, é exclusivamente com o corpo. Embora, sim, a gente vai ter algumas trocas, algumas partilhas, mas o nosso foco central é o nosso corpo, né? Então, acredito que pode ser um campo ali de exploração que pode complementar
o processo terapêutico já em andamento. Extremamente recomendado, não tem nenhuma contraindicação, apenas que você esteja aberto, né? Aberto a experienciar aquele momento, a estar mais próximo do seu corpo, da sua respiração, já que você vai receber diversos estímulos, como a própria Mi trouxe, né, na partilha dela anterior, essa importância de despertar os 5 sentidos, e através das vivências do movimento corporal terapêutico, esses 5 sentidos serão estimulados. Por isso que é terapêutico, né? Por isso que a pessoa ela sai ali mais relaxada, mais conectada consigo, e possivelmente vai ter alguns insights, algumas catarses, algumas questões que foge do nosso controle. O que exatamente vai viver, a pessoa vai viver, porque, na verdade, é uma experiência individual, né, de cada um, mas não há nenhuma contraindicação. Olha que legal, né? Então, é importante isso aqui, aliás, é um sonho aqui no Evoluir, né, da gente ter todas essas práticas da dimensão mental, do físico, do emocional, para que as pessoas possam, né, estar se trabalhando em todas as dimensões. Então, muitas vezes a pessoa está na sessão de terapia, e na sessão de terapia é um espaço para a pessoa falar, contar suas questões, ser apoiada, ser ajudada, e ela precisa também destravar o corpo, né? Então, essa autoconscientização corporal vai contribuindo na terapia e vice-versa, né? Um processo que vai contribuindo um no outro. Isso que a gente acredita e a gente entende que é tão rico, né? E, Michele, quando a gente fala, né, desses processos terapêuticos, né, tem casos, em que casos que o movimento corporal terapêutico pode ser um aliado no tratamento? Tem alguns casos específicos? Ale, eu vejo muito assim, as pessoas que são muito racionais, elas estão ali muito só no mental, sabe a turma que às vezes gosta de estudar muito, gosta de estudar, de ler, e aí alimenta bastante o intelectual, o mental, mas se desconecta do corpo. Então, o convite, aí tem muita gente, né? E eu já fui uma dessas pessoas, no tempo que eu trabalhava em agência de publicidade, eu não tinha muito essa conexão com o corpo. E alguém falava alguma coisa, não quero, essas práticas corporais para mim não eram legais. Mas estamos aqui para o quê, né? Estamos aqui para nos desenvolvermos, para evoluirmos. Então, o desafio é como é que eu desenvolvo, sim, a minha parte intelectual, a minha parte mental, mas como é que eu também desenvolvo essa outra inteligência do corpo, né? Então, isso é importante. Então, para as pessoas que são super racionais, aquelas pessoas, né, pessoas que são muito rígidas, que às vezes se cobram demais, fazer esse convite que a Carol fez, porque olha que gostoso que é, né? O movimento corporal terapêutico não tem certo e errado, não tem julgamento, você vai fazer da sua forma, você vai, né? O corpo é livre, o corpo é seu, você vai fazer os movimentos que você tem vontade de fazer. Olha que bonito isso. Por quê? Não quebrar essa resistência e tentar experimentar essa modalidade. Eu sou super a favor, assim, das pessoas, já tô até, viu, Carol, já falei para minha mãe, que ela é super assim, eu falo, mãe, vamos fazer porque vai ser legal, e ela fica resistente, fala, não, vamos, mas tem que dançar, eu não sei dançar, às vezes as pessoas, né, falam, mas eu não sei dançar, eu não tenho coordenação. Mas olha aí, não é mesmo para ter, né? É para você se desenvolver, para você experimentar, não vai ter certo, não vai ter errado. Então, eu recomendo para quem está nos ouvindo agora, Lê, assim, pessoas que são muito resistentes a lidar com o corpo ou qualquer prática corporal, vem experimentar, faz um teste. Às vezes você pode se descobrir, assim, numa coisa tão bonita, né? E eu sou a prova disso. Eu era super resistente e hoje eu não vivo sem. Para mim, tem que estar tudo muito ligado. Eu gosto, são práticas que eu gosto. Hoje eu amo dançar. Tudo que está relacionado à dança, práticas corporais, eu tô no meio. Tô querendo fazer porque eu percebi os benefícios, eu vi os benefícios. Então, vale muito a pena, Lê.
Nossa, e você falou da palavra desafio, né? Você falou assim, nossa, muitas vezes ainda é um desafio, né? E eu tô pensando que a gente está vivendo uma era pós-pandemia, pós-Covid, né? Quer dizer, o Covid ainda está, né? Estamos com vacina e tudo mais, porém, aquele momento que a gente viveu, né, de afastamento social, passou, agora a gente está voltando com shows, eventos esportivos e tudo mais, né? E aí eu tô lembrando como que foi um desafio para mim na época da pandemia, né? Fazer essa conexão com o corpo, né? Porque eu ficava muito tempo, às vezes horas a fio, em reuniões online, no computador trabalhando, né? Então eu percebia que às vezes eu me desconectava mesmo dessa consciência corporal, né? E agora, Carol, nesse momento que a gente está vivendo no nosso dia a dia, quais são os desafios que nos desconectam dessa autoconsciência corporal, né? O que que acontece que a gente esquece que tem um corpo? Uhum. Bom, é muito bacana, né, você trazer essa contextualização, né, que a gente acabou de passar por um processo pandêmico, onde a gente foi privado de tanta coisa. Então, eu até considero que a gente está ainda num período de readaptação. Então, muitas pessoas, às vezes, vêm, né, pacientes com demandas, dizendo que não se reconhece, algo mudou nos últimos tempos, e muitas vezes vem essa mudança, esse estranhamento, ele vem, né, devido a esse período que nós passamos. Agora, como você mesmo falou, que estamos mais para fora, as coisas estão se normalizando, a gente está nessa fase de adaptação, a gente precisa considerar que a correria do dia a dia, eu acho que isso já é um mal do século mesmo, né? Essa coisa de precisarmos entregar, fazer, acontecer, sempre estar ali, né, conectado com as redes sociais, com o computador, com o celular, o tempo todo nós estamos conectados com o externo. E isso vai fazendo com que a gente se distancie do mais importante, que é o interno. Então, a gente fica tão preocupado em dar conta das demandas, a demanda do WhatsApp, a demanda do Facebook, a demanda do Instagram, a demanda das reuniões do trabalho, que a gente vai com isso se perdendo, a gente vai, sem perceber, perdendo essa noção de se eu estou respirando, como é que estão as batidas do meu coração, coisas básicas que a gente acaba até menosprezando, né, ignorando, e isso é fundamental, né, reconhecer que, o meu corpo, ele é tomado de vários outros órgãos que me mantêm aqui, que me mantêm de pé, me mantêm vivo. Será que eu estou atento a tudo isso? Então, eu diria que esse momento que nós estamos, né, da era digital, com tanto estímulo fora, vai nos trazendo cada vez mais para fora e menos para dentro. Então, fica para nós aí a chamada de cuidado, de atenção, se a gente está tendo intervalos entre as nossas atividades, né? Se a gente está, mesmo assim, com as demandas todas que a gente tem para lidar, atento com o que o nosso corpo está trazendo, se a gente está se alimentando, enfim. E eu queria também, Ale, complementar, porque teve um momento que a Mi trouxe algumas partilhas que eu achei tão ricas, né? Mas eu não quis interromper. Mas me veio muito uma palavra chamada permissão. O segredo para quem, de repente, vem mais, né, tá no mundo mais racional, mais duro, mais rígido, a palavra é a permissão, e é o que a gente quer trazer através do movimento corporal terapêutico, que você possa se permitir a viver uma coisa mais lúdica, né, a estimular o outro lado do seu cérebro, para que você possa lembrar que você é um ser que possui tudo isso. Você possui o racional, isso não vai deixar de existir se você passar a ser mais intuitivo, mais sensitivo, e eu também sou uma pessoa que precisei me permitir, eu não era uma pessoa que nasceu dançando, né, eu fui percebendo que esse caminho me destravava e tinha muito mais a ver, eu consegui expressar minha essência através da dança, e o motivo né, pelo qual hoje eu trabalho com o movimento corporal terapêutico, que é uma coisa muito mais artística, lúdica, e que foge do padrão de uma dança de salão, por exemplo, é porque eu também acredito que todos nós temos a nossa dança interior, e que ela é muito linda, e ela é perfeita, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha certeza de qual é o passo. Por isso que eu quero trazer isso com muito carinho, para quem estiver ouvindo a gente, não precisa saber fazer, tá? Apenas basta se permitir para que você possa descobrir outras coisas a respeito de si mesmo, assim como um dia eu descobri. Ai, que lindo. Eu tô achando que nós vamos ter que fazer mais programas desse tema,
porque eu tô aqui, eu sou apaixonada por dança e acredito que muita gente que está nos escutando também. E quando a gente fala de dança, né, de consciência corporal, Michele, qual que, numa visão espiritualista, né, qual é a relevância de se trazer a dança para esse processo de consciência corporal numa visão espiritualista, na sua opinião? Eu acho tão lindo, né, Ale? Se a gente for pegar aí quantas religiões utilizam desse recurso, né, para se conectar com esse mundo espiritual, para se conectar com a sua espiritualidade, aquelas danças maravilhosas de diversas culturas, culturas africanas, né, que trazem aquelas danças lindas, indianas, enfim. E essa parte da dança, para mim tem tudo a ver, essa conexão espiritual. É isso que a Carol falou, gente, essa permissão, você se permitir dançar, você se permitir se conectar com esse campo mais sutil, que é lindo. E aí, quando a gente traz para a doutrina espírita, né, vamos pegar lá, estou aqui com o meu Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nos Sedes Perfeitos, tem uma parte lá, cuidar do corpo e do espírito. Então, não é porque os espíritas, né, a gente acha que é só cuidar do espírito. Tem que cuidar do corpo também, muito bem cuidado, então dá a atenção necessária para o corpo, é super importante também, Ale. Incrível, e eu estou vendo que onde a Michele está um temporal, estamos vivendo uma época de temporais em vários lugares do Brasil, né? E lá onde a Michele está não está diferente. A gente está ouvindo os trovões lá no fundo. Carolina, nos diga, você fala muito de Maria Fuchs, né? Você tem dicas de filmes, séries que as pessoas possam assistir para se conectar a esse tema tão encantador que a gente está falando aqui hoje? Bacana pergunta, Lê. Maria Fuchs é a pessoa que trouxe a dança-terapia, inclusive a metodologia que eu estudei para criar um movimento corporal terapêutico. E só para quem estiver nos ouvindo e nunca ouviu falar sobre ela é, na verdade, uma bailarina, né? Só que clássica, inclusive, trabalhou toda a vida dela a partir desse lugar, mas desde muito cedo na carreira dela, ela queria fazer da dança algo mais acessível a todos. Então, mesmo ela tendo toda aquela formação clássica e até rígida, que todas nós sabemos que a dança, né, que o balé tem, ela queria tornar tudo aquilo, a dança mais acessível, né, não só naquele formato específico. E através dos estudos, experiências dela, ela foi criando ao longo dos anos, o que é o que a gente chama hoje de dança-terapia. Então, a Maria Fuchs hoje ela tem mais de 100 anos, ela ainda é viva, ela ainda é ativa, o que nos dá uma dica muito interessante do quanto que a vida, a dança, ela traz vida, né, para a pessoa, ela verdadeiramente faz aquilo que ela ama. E para ela, na visão dela, não há discriminação sobre quem pode dançar ou como se pode dançar. Por isso, toda essa ideia da dança-terapia. E eu recomendo, quem quiser saber um pouco mais sobre a Maria Fuchs, e o jeito dela lúdico e poético de dizer, nós temos alguns conteúdos aí no TED Talk e também no YouTube. Então, tem uma apresentação dela, de fala, que se chama La Danza es la Vida, porque ela é, na verdade, argentina, né? Então, o idioma dela também é o espanhol. Mas a gente tem aí alguns conteúdos já traduzidos, quem quiser saber um pouquinho mais sobre quem foi a Maria Fuchs e um pouco do caráter dela, fica essa dica, né, de escutar. E vocês quem tiver com a gente no Movimento Corporal Terapêutico, também vai ter na prática um pouquinho do que ela traz em termos de dança-terapia. Que bacana, não conheço, eu vou assistir, já vou me conectar lá nos documentários para entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, e olha só, até hoje, né, então a gente vê com 100 anos, né, ela na ativa, dançando, então a gente vendo aí na longevidade a questão, né, dos benefícios, né, dessa autoconsciência corporal e da dança, que é o que a gente está trazendo aqui hoje. E a gente já partindo para as nossas considerações finais, aqui com a Michele Rossetto. Michele, mais uma vez, uma alegria imensa em estar aqui com você, estava com saudades. Então, assim, as suas despedidas para a tarde de hoje.
Também, Ale, adorei falar sobre esse tema. Eu gosto muito, como você falou, acho que vale a pena fazer um outro programa também, trazendo ainda mais coisas, mais dicas, né? E eu quero deixar aqui, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme muito bom que chamou Lado Bom da Vida. Que esse filme é lindo também e mostra também, tem momentos, né, tem cenas ali em que ela traz ele para dança, para se conectar com o corpo, e ele passando por processos ali difíceis na vida dele, e a conexão com a dança ajuda demais. Então, recomendo também esse filme, O Lado Bom da Vida, amo de paixão. E todos, né, filmes que estão ligados à dança, os mais antigos, Dirty Dance, enfim, todos esses filmes que Vem Dançar Comigo, também é um filme lindo, que traz esses movimentos para o corpo. Acho que vale a pena se conectar com esses filmes. E eu deixo aqui, né, com uma mensagem final, sei que já está chegando aqui no finalzinho, eu deixo aqui essas práticas para todos que estão nos ouvindo, que possam se conectar e começar assim, com práticas simples, como eu falei, né? Você sentir seus pés, se conectar, os pés no chão, se conectar com o seu corpo, ou com uma automassagem, enfim. Da forma que for melhor para você, da forma que você se sentir bem, não tem certo e errado, sem julgamentos, vai no seu tempo, no seu ritmo, mas buscar sempre estar em contato com essas práticas, né? E não esquecer aí do convite, dia 11 de março teremos a prática com a Carol, então vem participar. Obrigada, Lê, obrigada, Carol, obrigada a todos da equipe, até o próximo programa. Carol, se quiser deixar mais uma dica nesse minuto final, fica à vontade. Gratidão, eu quero em primeiro lugar agradecer pelo espaço, né, de poder estar trazendo um pouquinho sobre o que é o movimento corporal terapêutico, a dança terapia, o quanto que a nossa vida ela pode se tornar mais leve quando a gente olha para esse lado. E eu quero sim deixar um convite para quem estiver nos escutando, mesmo que você saiba ou não saiba dançar, eu quero te convidar para você selecionar aquela sua música preferida e aproveitar e dançar livremente. Ninguém precisa ver, pode ser um segredo só entre você e você mesmo, mas desfruta, né? E perceba no final o que você sente quando você vivencia isso. Gratidão, Michele, gratidão, Ale, pelo espaço. Vamos dançar então, pessoal. Obrigada e um abraço a toda a equipe técnica e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.